Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio quando nós nos encontramos para essa conversa aqui a cada dia e sempre ao redor da palavra. E nós estamos trabalhando pela fé preciosa, esta fé de arrebatamento, e esta fé vem da revelação da palavra. Há uma grande promessa na Escritura para aqueles que choram. A segunda bem-aventurança que Jesus Cristo introduziu no Sermão do Monte foi: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Choram de arrependimento, choram de tristeza, porque conhecem sua condição pecaminosa, conhecem sua natureza. Eles querem ser livres desse corpo do pecado. Quem me libertará desse corpo do pecado? Exclamou Paulo em Romanos 7. O verdadeiro cristão e a verdadeira cristã tem dentro de sua alma uma parte que é eterna. Veja, eles se parecem, eles trazem traços hereditários do seu pai, disse o profeta. Por isso, um verdadeiro cristão e uma verdadeira cristã têm em seu coração o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. E o verdadeiro cristão e a verdadeira cristã, eles têm dentro de si um desejo pela eternidade. E há neles um desejo de santidade. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja o Salmo 51, verso 9 e 10. Davi, nessa condição. Veja: esconde-me a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Jesus disse que ele não nos deixaria só. Ele falou: não vos deixaria órfãos. Veja, disse: eu enviarei o Consolador. Veja, o Consolador é o Espírito Santo, que vem para dentro da nossa alma para nos consolar. Depois de um genuíno arrependimento, depois de uma genuína confissão sincera e de um desejo ardente de deixar aquelas práticas imorais, aquelas práticas pecaminosas, que sabemos que entristece ao Espírito Santo, que arruinam a nossa vida, arruinam a vida das pessoas com as quais nós convivemos e nos levará, veja, ao fogo consumidor lá na frente. Então, o verdadeiro cristão, veja, que estava na mente de Deus, predestinado, preordenado, que está vivendo aqui nesse dia, nos dias em que nosso parente redentor desceu do céu com o livro, o título de propriedade que Adão tinha e Adão perdeu, e ele vem agora para trazer esse título. E o que é esse título? O verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a verdadeira presença de Deus, agora habitando em nossos corpos. Por isso a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. O primeiro templo foi destruído. Deus abandonou aquela construção. Veja, ele saiu lá de trás do véu. Por isso, quando Jesus morreu no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo, porque aquele Deus que estava lá dentro do templo agora não estava mais lá, estava fora. Veja. E por isso nós temos uma grande escritura no livro de Ezequiel a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Veja, esse é o tempo em que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em Ezequiel capítulo 9, nós temos uma grande escritura que é paralela a Apocalipse 7 e que nos diz respeito a esse dia, que toca aqueles que choram porque desejam um coração reto, um coração puro, choram porque querem viver a verdade da palavra, buscam a santidade. Veja, que não tem prazer na iniquidade, esses aos quais são chamados e preordenados. Primeiro chamados ao arrependimento, alcançam a justificação pela fé,
através da fé no nome de Jesus e o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. São lavados pela lavagem da água pela palavra. Recebem o poderoso batismo com o Espírito Santo. Esses que desejam a vida de Deus morando em seus próprios corpos mortais. Então, diz assim Ezequiel capítulo 9, então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, veja, cada um com suas armas destruidoras na mão, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Veja, o altar do julgamento. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, lá atrás do véu, até a entrada da casa. Veja, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Veja, por isso que nós temos, veja, aquela escritura de Apocalipse 10, que é paralela a essa de Ezequiel 9. Vemos um anjo forte descendo do céu, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Veja, ele sai de trás do véu e se põe aqui, onde está o altar do julgamento, com a peruca branca, para dar a cada um segundo as suas obras. Veja, mas ele está atrás desses que gemem e que buscam um coração reto, um coração puro. Veja, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Veja, na primeira vinda, esse homem foi Jesus Cristo, que andou pregando em Jerusalém, foi rejeitado pelo sistema organizado, veja, foi colocado para fora das organizações e advertiu o povo que quando vissem Jerusalém cercada pelos exércitos, deveriam então fugir, não voltar para casa. Veja, e os que estavam selados, aqueles que foram lá para o cenáculo alto, em Atos 2, e que receberam o Espírito Santo, esses eram aqueles. Veja, entre eles estava a mulher samaritana, Maria Madalena, o gadareno, Pedro e os demais, orando e buscando pelo poderoso Consolador. Jesus havia dito, eis que vos envio o Consolador. Porque o choro, ele tem que alcançar um consolo. Veja, o dia em que a natureza carnal é tirada e colocada uma outra natureza, a natureza de um varão perfeito, onde o velho homem morreu para as coisas mundanas e um novo homem se levantou, veja, debaixo da nova criação, criado pelo poder da palavra, veja, a palavra incorruptível. Esses, veja, que alcançam Romanos 8, veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para esses há um consolo profundo aqui no tempo do fim, quando o nosso parente redentor aparece em Apocalipse 10, com um livro na mão. Veja, é um ano de jubileu para a igreja, e ele vem para trazer a expiação, onde todas as culpas são apagadas, as dívidas são rasgadas. Veja, e ele vem agora para trazer essa vida eterna a esses pré-ordenados, a esses eleitos que outrora choravam, que buscavam um coração puro e não conseguiam, porque estavam debaixo de ordenanças, de mandamentos e assim por diante. Mas eles são transportados do reino das trevas para o reino da luz. E é uma promessa em Isaías 65 que diz, porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém. Essa é a nova Jerusalém, a igreja do Deus vivo, o tabernáculo do Deus vivente. Alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro,
nem voz de clamor. Que promessa maravilhosa! Veja, da verdadeira redenção sendo aplicada em nossas vidas. Uma verdadeira igreja que agora tem a palavra escrita em seu coração, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, de acordo com Hebreus 8 e Hebreus 10. Ele disse: ninguém mais ensinará o seu irmão, eu mesmo ensinarei, e eu farei com que andem em meus caminhos. Agora é Deus, a vida, entrando além do véu, porque Deus vem para ungir o seu tabernáculo, o seu lugar de morada, que é a igreja do Deus vivo, o tabernáculo do Deus vivente. Vem agora para dar a esses que choram alegria. Alegria porque agora eles são nova criatura. Veja, uma nova criação, feitos pelo poder da palavra. Uma igreja agora onde o Espírito Santo está morando. Veja, e não sou mais eu que vivo, mas que Cristo que vive em mim, disse Paulo. Veja, então prega o profeta da mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Então nossa liderança é um reino. Veja, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esses cidadãos do reino, o reino de Deus está dentro de nós. Disse a Bíblia, Jesus, o reino, nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus feito espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa nesse dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um. Cristo, mistério de Deus revelado, 529. Por isso o profeta falou de uma era efesiana, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja lavada pela lavagem da água pela palavra, uma igreja onde Jesus, a unção, viria para fazer de nós morada e viver sua vida em nós. Veja, vida eterna agora. Esses que choram ou que choravam, veja, tem a promessa de que seriam consolados, porque agora o Espírito Santo viria para dentro desse tabernáculo. Veja, essa é a última parte da visitação do anjo Daniel, melhor, do anjo Gabriel a Daniel, a unção do Santo dos Santos. E unção é a presença sagrada de Deus morando em nossas vidas. E a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo a liderança do corpo que é redimido, para trazer a mensagem nesse último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição, para voltar e restaurar, como Adão e Eva, no princípio, no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo. Oh, que coisa! Veja, esse é o consolo. Veja, aquele título que Adão havia perdido. Veja, o homem estaria perdido sem que nosso parente redentor descesse em Apocalipse 10 para restaurar essa comunhão, a vida, a liderança agora, o estabelecimento do seu reino, ele vivendo e governando essa igreja, liderando ela, vivendo dentro dela. Veja, essa é a profecia, esse é o consolo. E vos darei outro consolador. Os que choraram, se arrependeram, que almejavam uma vida santa e não podiam conseguir. Mas agora, nesse tempo, no dia da expiação, veja, é chegada a redenção. Veja, esse tabernáculo que foi edificado durante 7 eras e a pedra de coroa tem descido para ungir esse tabernáculo. E a glória desse templo é maior do que a do primeiro. O primeiro foi destruído. Aquela arca nunca mais se encontrará. Mas a verdadeira arca, o Espírito Santo, veja, agora está descansando atrás do véu, lá onde está o sangue, veja, em cima do nosso coração, para sempre. Veja, um reino eterno, um povo eterno, uma igreja eterna, uma palavra eterna, vida eterna, um reino eterno. Deus te abençoe, Deus te console. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa aí o seu comentário, em nome de Jesus. Amém.